sou Sérgio Antônio Antoniucci, sou médico neuropediatra e professor do Departamento de Pediatria da Universidade Federal do Paraná. Hoje vamos apresentar um novo podcast para o Cinep Paraná, com o tema Dificuldades na Aprendizagem Escolar. Este é o local onde eu trabalho, no Centro de Neuropediatria do Hospital de Clínicas, onde atendemos crianças com dificuldade de aprendizagem, epilepsia e tumor cerebral, problemas de paralisia cerebral, autismo, deficiência intelectual. É o Centro de Neuropediatria do Hospital de Clínicas, que é ligado à Universidade Federal do Paraná. Então, o tema que eu vou apresentar se refere à dificuldade de aprendizagem escolar. A dificuldade de aprendizagem escolar no Brasil é algo assim grave. É como se fosse um problema de saúde pública. Por exemplo, o Brasil, entre os 65 países avaliados pelo PISA, ele ocupa o 53º lugar. Então, estamos ainda com muitos problemas, desde a educação infantil, ensino fundamental, até o ensino universitário. Eu fiz um trabalho de pesquisa para avaliar a prevalência. E, realmente, num trabalho que nós fizemos em escolas públicas e privadas, encontramos até 52% de dificuldade de aprendizagem numa escola pública no interior. Na escola particular, privada, baixa esse nível para 23% a prevalência. Mesmo assim, gente, é muito frequente. E, principalmente, nesse período da pandemia, foi catastrófico. Eu tenho visto muito mais problemas de aprendizagem, né? E até eu acho que, se fosse possível, todas as crianças deveriam repetir a série escolar, porque evoluíram para outras séries com grandes dificuldades. Por exemplo, dos 5º para o 6º ano, quando temos 10, 12 professores, é um ponto traumático. Da educação infantil, no último nível de pré 2 para o 1º ano, foi um outro ponto nevrálgico. As crianças evoluíram e foram sem terem uma base para seguir a aprendizagem. Mas, enfim, estamos aí e temos que corrigir. Aconteceu algo, o que fazer? Vamos tentar consertar essa situação, que eu acho que vai demorar anos e anos. Quando vemos no Enem, vemos que quando a criança tem mais uma classe econômica inferior, ela tem mais dificuldades, né? Por exemplo, em relação ao branco e ao indígena, né? Tem notas são maiores, os conceitos são maiores na população branca, né? Quem ganha até um salário mínimo, por exemplo, a média da redação era 47, e quem ganha mais de 50 salários mínimos, a nota 64. Na prova objetiva também, quem ganha até um salário, 37, quem ganha mais de 50, salário 68, nota. Isso acontece ainda nos anos de hoje, esse é de 2017, mas em todos os anos nós vemos esta relação. Tá? E por que esses alto índice? Qual que é o problema? É o professor, é a estrutura da escola, é o sistema educacional, os métodos, causas são físicas, é a família, né? Por que a criança não aprende, né? Por que o aluno não memoriza? Será que ele tem uma dificuldade ou é o ambiente que está influenciando? Então, quando nós vamos ver quais são os fatores influenciadores para aprender. Claro, nós precisamos ter uma inteligência normal, motivação, né? Quando eu pergunto para uma criança, a escola é gostosa? Você gosta de ir para a escola? Eu odeio a escola. Eu gosto de ir para a escola, mas eu odeio estudar. Estrutura familiar, né? A criança tem uma linguagem normal, ela tem um desenvolvimento normal, a atitude dos pais, dos professores,
né, a estratégia de ensino. Então, vocês vejam, existem fatores próprios da criança, que nós vamos discutir em seguida, e existem fatores responsáveis, fatores externos, né, à criança. Então, esse é um ponto que, de início, já temos que ver. Temos que definir o seguinte: o que é dificuldade global de aprendizagem e o que é um transtorno específico de aprendizagem. Então, dificuldade global, nós temos um envolvimento do ambiente, o emocional, a família, né? O fator da escola, problemas médicos gerais, o ambiente. E quando é um transtorno específico de aprendizagem, existe um quadro neurológico. A criança não consegue ler porque existe uma área do cérebro que é mais lenta. Não consegue escrever, né? Tem uma dificuldade no cálculo, tem déficit de atenção, tem hiperatividade. Então, primeiro conceito é isso. Existem fatores globais e fatores específicos, né? Então, quando falamos de fatores externos, que envolvem metodologia, fatores familiares, né, ambientais, isso é até 40% das crianças que têm dificuldade de aprendizagem têm esses fatores. Então, quais são as dificuldades globais, né? Como estou dizendo assim, dificuldades de aprendizagem. Então, a metodologia, né? Então, eu vou comentar mais depois, esse método globalizado. Por exemplo, uma criança tem 5 anos, já começa a ser alfabetizada, né, com palavras extensas, frases. Eu sou crítico desse método, sabe? Eu sempre brinco, eu aprendi com a cartilha, consegui ser médico. Então, eu acho que em alguns momentos tem que pensar que a criança tem que ir de partes até ao todo, tem que mesclar, tem que ver, por exemplo, como você expor a criança a uma metodologia muito exigente gera, inclusive, problemas emocionais. Então, tem crianças que não conseguem acompanhar o método construtivista, o método global. Eu sou criticado, às vezes, quando falo disso, dessa forma, né? Às vezes, eu vejo assim, olha, o seu filho está na escola, mas ele vai ter que ter um apoio com métodos alternativos, fonéticos, silábicos, panlexias ou vários outros métodos para aprender em conjunto com o que está sendo ofertado na escola. Temos que entender que tem crianças que têm doenças pediátricas, vamos comentar asma, né, bronquite, né, tem crianças que têm doenças crônicas, anemia, que também podem interferir, problemas familiares, né? Por exemplo, se há um alcoolismo na família, se há um problema entre os pais, né? Pais, às vezes, agressivos, com pais com problemas psiquiátricos, né? Fatores emocionais, então, ambientais, culturais, dependendo da região que a criança vive, não há interesse dos pais, da família, para interesse de que, vamos dizer assim, não há uma prioridade que estudar é importante para essa criança, né? Então, são dificuldades relacionadas a fatores externos. Quando falamos de problemas específicos, internos, são crianças que têm problemas ou na linguagem, na memória, no raciocínio, no processamento visual, processamento auditivo. E também até 5% da população podem ter essas dificuldades, né? Você vê, não é raro, é frequente. São os transtornos específicos de aprendizagem. Então, os transtornos específicos, existe uma disfunção neurológica, né? Então, fatores internos. Então, por exemplo, a criança ela escreve lento, ou a criança lê lentamente e não entende o que leu, tem dificuldade de aprender as sílabas, de aprender as letras. É uma criança que pode ter desatenção, pode ter hiperatividade, pode ter problemas disruptivos, né? Então, uma criança que já teve um atraso de linguagem, uma criança que teve um atraso da motricidade. Então, existe um comprometimento funcional, né? Além disso, desses aspectos globais, desses aspectos específicos, existem os problemas neuropsiquiátricos.
né, quadros depressivos. Com esta pandemia, em relação à adolescência, eu tive pacientes que tiveram ideias suicidas. As crianças ficaram em casa com celular, com telas, não tínhamos outra opção, ficaram fechadas em casas, e às vezes com os pais juntos, então com problemas emocionais. Então, os transtornos neuropsiquiátricos podem ter sido secundários, né, a esse fator ambiental, mas favoreceu a depressão. Crianças 6, 7 anos têm depressão, gente. É triste, tem somatização, vai para a escola, sofre, dói a cabeça, tem dor abdominal, perde urina, tem diarreia. Então, nós temos que entender que existem crianças que têm até quadros psiquiátricos mais graves, como bipolar. Crianças de 9, 10 anos podem ter quadro bipolar. Então, vocês vejam que existem transtornos neuropsiquiátricos. Entra o quadro de autismo e também o quadro de deficiência mental. São problemas neurológicos. Então, quando vemos os transtornos específicos, hoje no DSM-5, por exemplo, a dislexia ainda se usa o termo dislexia. É uma criança que tem um prejuízo na leitura. Ela pode ler, dependendo da idade, e não lê lento e não compreende o que leu, gente. Ou ela pode, ela visualmente ela não consegue gravar o que ela está lendo. Pode ser que auditivamente também o processamento auditivo visual e tanto auditivo ela não consegue aprender. Então, esse é um quadro que a criança tem áreas, eu vou mostrar, cerebrais que são mais lentas para memorizar e para processar essa informação. Ela pode, muitas vezes, até ler, mas na hora de registrar, ela não consegue escrever as letras, ela troca letras, ela aglutina, ela suprime letras. Então, esses quadros, numa criança que já foi exposta a pelo menos 1, 2 anos de alfabetização, você tem que pensar que ela tem um problema funcional. E, raramente, também, temos o quadro de crianças que não conseguem aprender a matemática, por exemplo. Ela não consegue gravar, ela não consegue ter noção de espaço, de cálculos, interpretação de problemas. Nós temos que pensar que são transtornos específicos. É uma criança que já tem uma idade e não consegue aprender. Temos que lembrar que algumas crianças são imaturas, algumas crianças são expostas precocemente para a alfabetização e para o ensino da matemática. E também temos que entender, por exemplo, na matemática existe muitas vezes uma despedagogia. Os métodos utilizados para o ensino da matemática são difíceis de serem compreendidos por uma criança com desenvolvimento normal. Então, eu estou mostrando transtornos específicos, são problemas funcionais, mas tem que ficar atentos se nós não estamos sabendo ensinar essa criança. Então, esse que é importante vermos. Olha, fazendo um resumo, nós queremos uma escola, né, uma professora que nasceu para ser professora, que gosta de ensinar, uma escola que use métodos que cheguem para a criança. Temos uma criança saudável, uma família ao redor da criança, que essa família participe, se interesse, ajude essa criança. Não terceirize todo o ensino. E, em volta de tudo isso, temos uma sociedade que tem que entender que a criança precisa aprender, precisa ir para a escola. Só um exemplo, você veja, olha aqui, eu sou professor, gente, e gosto de ser professor. Eu acho que o professor tem que gostar do que fazer. Dá para viver com o que ganha como professor, não é aquilo. Eu acho que o professor que nós mereceríamos. Mas, olha assim, vejam assim, o professor tem que deixar o ensino gostoso. Você vê aqui, ó, o menino, como ele vê a professora. A professora, para ele, é uma pessoa má, olha, ele agride. Ou a escola, essa escola, vem a sua escola. Ela botou chifre na escola. Quando eu vejo isso, uma criança, digo, algo está errado. Nós temos que ver
né? Entende? Olha, eu não estou criticando os professores, porque eu sou professor também, né? E nossa escola também não quer dizer que a unidade federal seja ideal, temos muitos problemas, né? Outro ponto é os pais, né? Ó, olha o menininho lá, a mãe pressionando o menino, né? Então tem que cuidar, né? Olha essa figura, tá lá o menino praticamente. Você viu que eu falei menino? Porque a maioria dos problemas de aprendizagem ocorre nos meninos. No meu consultório, é 5 meninos para uma menina em relação a problemas neurológicos. Então, olha esse menino. O primeiro amigo dele é o papagaio, depois é o irmãozão lá, o adolescente. Olha a mãe que cobra, que exige. Gente, você é pai, você é mãe, professor, você está cobrando dessa criança. Ela parece preguiçosa, mas ela é desatenta, ela não consegue compreender as regras. Então, cuidado, dê um tempo dela, respeite, saiba lidar, porque muitas vezes eu vejo que o próprio professor ou os pais, quando eu explico, essa criança não aprende, gente, porque ela não consegue aprender. Tem que ter mais paciência, tem que saber, tem que cobrar, né? Então, muitas vezes, eu já vi pais chorando no consultório, porque eles achavam que era uma preguiça, que a criança é desleixada. Então, existem crianças que têm esses problemas específicos e que não conseguem aprender, e que temos que usar métodos alternativos para ajudá-los, né? Aqui nessa família, o pai é o último, né? Nem participa, né? Então, você vê como é importante um desenho desse que mostra que realmente eu estou falando dos fatores gerais que envolvem a aprendizagem, né? Por exemplo, existem muitas vezes problemas emocionais secundários. A criança, ela é mais assim, ela é mais ingênua, imatura, tem, por exemplo, o síndrome de Asperger, né, o autismo leve. A criança, ela não se interessa com os mesmos assuntos do adolescente, por exemplo. Ele é excluído, sofre bullying, né? Por exemplo, uma criança que, às vezes, ela tem algumas tendências homossexuais, sofre bullying, né? Criança que é muito obesa ou é de cor. Então, tem que cuidar, que eles podem ter problemas emocionais secundários com essa criança, que tem que identificar. Na escola, quando se fala em inclusão, não é só inclusão pedagógica, você tem que fazer uma inclusão social, fazer essa criança participar, ver, olha, essa criança não joga bola com os outros colegas. Ela tem dificuldade motora de correr, de jogar bola. E ela, no recreio, no intervalo, ela está sozinha, isolada. Vamos ver como fazer isso, como ajudar, né, essa criança, né? Então, se vê quantos aspectos gerais, falei da escola, falei dos professores, doenças pediátricas, tem que lembrar, olha, deficiência visual e auditiva. Eu acho que toda escola tinha que fazer um exame grosseiro. Olha, bota lá uma escala de Snelling, vamos ver as crianças hoje, como é que elas estão, põe lá 6 metros uma escala, que é fácil de conseguir. Vamos ver se todas essas crianças conseguem enxergar. Vamos ver essas crianças, testes de ouvido, testes simples. O professor pode identificar isso no dia a dia. Criança que tem enxaqueca, que tem asma, bronquite. Então, existem os problemas pediátricos gerais que podem ser vistos, né? Então, vocês viram, né, nós queremos essa criança feliz, com todos esses aspectos que envolvem gerais. E quando falamos dos problemas específicos de aprendizagem? Então, aí nós temos que ver, olha aqui, exame, o cérebro. Vejam, esse é um exame, né? É possível fazer, mas demora um dia praticamente. Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é uma área do lobo temporal. Então, por exemplo, se você fala com a criança, conta uma história, nessa área é processado essa informação, é o processamento auditivo. Dessa criança tem que interpretar os sons e interpretar o sentido, né, dessa história, por exemplo, tem que registrar e depois passar no papel. Vamos fazer um exemplo simples. Tem crianças que não conseguem fazer isso, né? Depois nós vamos comentar quais são as possíveis causas, né? Aqui é a área do occipital, é a área da visão. Por exemplo, a criança
ela vai copiar uma palavra, ela tem que copiar letra por letra, ela não consegue memorizar visualmente. Vocês viram? Processamento visual. Não pensem que tudo é só processamento auditivo, é processamento visual. Trocar M por N, por exemplo, esse é visual. M por N não é auditivo. Temos as outras áreas, por exemplo, a área da linguagem e a área motora fina, em crianças que têm aquela disgrafia, dificuldade de escrever, o traçado irregular, aperta o lápis, não consegue aprender a pegar adequadamente o lápis. Então, esse é um ponto que vocês vejam que esses são os problemas que são decorrentes de problemas da criança para aprender. Por que essas crianças têm essa dificuldade motora? E você for olhar com cuidado, essa criança, depois eu vou mostrar, lá com 2, 3, 4 anos na educação infantil, ela tinha dificuldade para pintar, para desenhar. Uma criança de 4 anos desenha um quadrado, de 3 anos, 2, 3 anos tem que desenhar um círculo. Uma figura já com várias partes do corpo, uma criança com 4 anos. E uma criança com 4, 5 anos já tem que ter diálogo, contar fatos do dia a dia, contar histórias. Então, fiquem atentos. Poxa, essa criança tem 3 anos, só rabisca. Tem 3 anos, fala algumas frases simples. Temos que estimular já, porque essa criança tem risco de ter dislexia, disgrafia, problemas de cálculos matemáticos, e ainda muitas vezes é desatenta, é hiperativa. Por que essas crianças têm essas dificuldades para aprender? Muitas vezes é genético. O pai teve dificuldade, a mãe, algum outro familiar. Olha, o meu marido, outros dias eu conversei com uma pessoa que ainda era do tempo que faziam cartas para a namorada de amor. Hoje não. Só na internet já tem lá cartas para o namorado, muito caliente e pouco caliente. Daí eu me lembro, eu perguntei, mas o seu marido, ele falou, olha, eu tinha dificuldade na escola e tal, mas eu fazia cartas de amor para minha namorada, que é a mulher dele atual, a esposa atual, Daí ela falava, eu entendia, porque eu amava muito mesmo, porque ele tinha trocas, mas ele tentava. Então, existe o fator genético, familiar, na família, são assim. Existem adquiridos, prematuros. Nós estamos salvando prematuros com 600 gramas, 550 gramas. Me lembro, no tempo, eu trabalho lá no berçário, na UTI, antes crianças com essa idade não sobreviviam. Então, as crianças ficam com mais sequelas motoras, dificuldades. Um prematuro de 700 gramas, 800 gramas, mesmo que evolua tudo bem, tem 50% de chance de ser desatento, ser inquieto. Então, por exemplo, existem problemas na gravidez, outros problemas, criança que não chora, problema no parto. Então, existem fatores adquiridos em relação a esses problemas na gestação, nutrição inadequada, uso de álcool na gestação, uso de outras drogas. A gente tem visto sinais leves de síndrome álcool-feto. O ideal é não tomar nada de álcool. Por exemplo, a mãe que fuma muito, a criança é pequena. Então, existem fatores ambientais. E, muitas vezes, existe uma tendência genética de um atraso do desenvolvimento na família, junto um fator ambiental associado. Mas a maioria dos casos você não encontra fator genético, não, mas a criança tem um atraso do desenvolvimento para aprender. Então, quando a criança ela vai para o primeiro ano, outro ponto, gente, tem que respeitar lá o 31 de março. Você não coloque uma criança no primeiro ano que vai fazer 6 anos em dezembro. São imaturos, imatura emocionalmente. Então, esse é um ponto que eu também bato muito. A criança, eu acho que toda criança tem que entrar fazendo 7 anos. Precisa ter uma maturidade. Claro, cada criança é uma criança. Mas, então, por exemplo, uma criança, às vezes, ela entra... por exemplo, está no primeiro ano
né? Ela fica lá, você trabalha 6 meses com ela. Ela não consegue adquirir, ela não consegue as letras, conhecer as letras, não consegue conhecer as sílabas. E vai ver a apostila e vai ver o livro. Textos complexos. E essa criança está na fase silábica, iniciando a alfabética. Então, vocês vejam, né, fiquem observando essa criança, ela lê, mas não compreende o que lê. E aquelas escolas em que já alfabetiza no pré, em que já tem também palavras complexas, por exemplo, essa criança está no silábico, no pré-silábico, está sendo ofertado palavras a nível alfabéticos e até frases. Então, fiquem atentos, essa criança precisa ter um apoio diferenciado, ou individual fora da escola, com outras técnicas alternativas. Olha, eu falo o que eu vejo na prática, né? Eu digo assim, eu nem vou dizer, mas faz uns 30 anos que eu trabalho. Então, eu peguei todas as fases de ensino, de como se ensinam essas crianças. E hoje, claro, teve a pandemia, eu fico assustado quando eu vejo o nível, a quantidade de crianças que estão tendo dificuldades para aprender. E, muitas vezes, é o método que nós usamos. Então, você vai ver essa criança, olha, essa criança tinha dificuldades na linguagem, tinha dificuldades na motricidade, na atenção, era muito infantil. Então, você veja que essa criança já vinha com alguma dificuldade antes. E agora ela não consegue aprender adequadamente a leitura, a escrita, o raciocínio lógico, né? Eu entendo isso. Então, o que é importante, né? É importante, eu coloquei exame neurológico, mas é importante, por exemplo, observar a audição, visão, a motricidade, como é que essa criança se comporta em sala de aula. Você colocou ela próximo da professora, a professora está tentando ajudar. Então, você vê na sala de aula quais são os problemas que ela tem em comparação com os outros. Criança, você é uma professora, não é, às vezes, muito... Não precisa ter mestrado, doutorado, mas você veja, essa criança é diferente dos outros. Eu trabalhei com ela 1 mês, 2 meses, 3 meses. Gente, está difícil. Vamos falar com a coordenação da escola. Vamos ver o que a escola pode conseguir ajudar, né, resolver a situação. E você tenta métodos, tenta mudar, chama... Daí, de repente, diz, não, essa criança tem algo mais. Vamos pedir uma avaliação pedagógica, fonoaudiológica, dependendo se é um problema de linguagem, se é um problema muito comportamental. Uma criança triste. Se você vê uma criança triste, uma criança que está sem ânimo, sem vontade, e ainda mais preocupante, se ela tinha esta vontade, ela tinha este ânimo, e ela deixou de ter. Então, você tenta, na escola, conseguir melhorar a situação. Senão, você vai começar a pedir um profissional, uma pedagoga, até um neurologista, né, junto com a pedagoga, né? Então, esse é um problema que você vai ter que ver. E a maioria das crianças, gente, é um atendimento ou na motricidade, em terapia ocupacional, ou na fono, ou na psicóloga, ou uma professora de apoio, tá? Não é tem que cuidar para não considerar que tudo seja um problema médico, né? Então, por exemplo, às vezes eu recebo assim, olha, vai no neurologista para fazer um eletroencefalograma. Não é um eletro. O eletroencefalograma você só faz se a criança tiver ausência, se tiver alguma crise, que você diz, pô, essa criança está se desligando na sala de aula, né? Fazer uma tomografia, fazer um PET e tal. Chego aí, não é esses exames que vão. O que vai realmente ajudar, né, é você ver essa avaliação pedagógica, fonoaudiológica, esse apoio educacional, né? Se vai chegar no médico, depois eu vou comentar, aonde que o médico pode ajudar, né, nas crianças. Então, os problemas da leitura, que eu falei, já vamos detalhar alguns aspectos. A criança lê lento, silabado.
E chega no final, não compreende o que lê. Opa, isso já é um sinal de um problema específico. Ela vai escrever, ela tem as trocas, ela junta as palavras, ela não consegue aprender as regras gramaticais. Essa criança, você espera 1 mês, 2 meses, 3 meses, a evolução não é satisfatória. Eu estou repetindo, vamos avaliar com mais detalhes. E olhem bem, já estou repetindo, na educação infantil, você tem que observar o desenho dela, a linguagem você tem pensamento, como é que ela se relaciona com as crianças, como é que ela está no meio, se ela está isolada, se ela participa, se ela tem ânimo, se tem motivação. Então, vocês vejam aqui, ó, na educação infantil, aqui uma criança de 3 anos para 4, olha aqui, ela desenha, vamos copiar uma pessoa, uma figura humana. Você vê algo bem simples. Olha, ela se desorganiza no espaço. Olha, essa aqui, com 4 anos, já está, olha, com uma constituição, né, já tem corporal, tem os braços, tem a orelha, tem até pupila. Né? Você vê, isso não é em todas. Você veja aqui uma criança de 3 anos, que é essa criança, né, eu brinco, que a mãe estimulava no útero, ela desenhava até o círculo, eu me lembro dela, essa mãe. Né? Ela é muito estimulada. Você vê a criança de 3 anos já esboça uma figura. E olha uma outra criança aqui, de 4 anos, ela faz um desenho muito simples. Esse desenho é de 2 para 3 anos. Então, vocês vejam como o grafismo é importante. Você não vai falar que essa criança tem uma lesão neurológica, não. Essa é uma criança, ela pode ser só uma imaturidade, mas nós temos que dar uma atenção diferente. E, de repente, essa criança não consegue relatar fatos junto, porque a linguagem está junto com o atraso visomotor, visoespacial. Eu sempre digo, o mais importante é prevenir lá os transtornos específicos e trabalhar nessa idade de educação infantil. Né? Bem, daí, lá na frente, por exemplo, a criança, você vê, eu falei da criança que lê, não compreende o texto. E essa criança aqui, por exemplo, tem 9 anos. Ela leu o texto com dificuldades. O lanche, né? João foi na cidade, né, comprar um tênis e tomar suco de laranja e pão com manteiga e gostou muito, por exemplo. Mas olha o que ele escreveu. O lanche, João Vorão, uma longa bengada, foi cobrar meu tênis, né, e suco de laranja. Você vê, ela chegou para me consultar com 9 anos. Essa criança já... Ela tem, isso aqui a gente chama de disgrafia ou desortografia. Ela não consegue colocar, né, na escrita, né, não tem uma escrita adequada, embora ela é inteligente, o pensamento bem. Essas dificuldades de leitura, escrita e matemática, específico, as crianças são inteligentes. Tem que diferenciar da criança que tem deficiência intelectual, que tem, aí ela também tem essa dificuldade. Né? Então, você veja, essa criança, ainda com 9 anos, temos condições de ajudá-la. Mas, por exemplo, na sala de aula, essa criança tem que ser vista com olhos diferentes. Você tem que avaliar, considerar o todo. Essa criança está compreendendo o sentido do texto. Né? Inclusive, às vezes eu digo, gente, não descontem esses erros de português, ou desconte partes. Vamos avaliar até verbalmente. Às vezes, essa criança ela é espetacular, mas na hora que tem que registrar é uma dificuldade. Né? Então, você vê, isso é a disgrafia. Né? Na discalculia, ela não consegue entender os princípios matemáticos. Sabe? Ela não consegue, ela se perde no espaço. Então, ela não consegue entender um problema, por exemplo, não interpreta um problema simples. Então, eu vejo crianças que chegam com 7ª, 8ª série, porque a lei não permite que algumas crianças... Né, quando eu falo isso, repitam a série escolar. Olha, quando eu falo isso, eu sei que me critico e tal, mas como vai uma criança para o 1º ano, se ela não consegue as letras, não conhece as letras, não tem noção de quantidade, não tem noção, ela não consegue realizar cálculos simples, não, vai para o 1º ano. E está numa sala de aula
em que os conteúdos estão muito acima do que ela pode fazer. Então, nessa pandemia, eu acho que umas 4 crianças conseguimos segurar, porque ela chega lá, começa a ter problemas emocionais, TOD, conduta, depressão. Às vezes, a criança não tem uma maturidade, por exemplo, para entrar, né, na escola, então tem que ser reavaliado. E voltando à parte da matemática, então existem esse quadro específicos de matemática, mas cuidado, já repetindo, que existem a despedagogia, às vezes muita dificuldade da forma de ensinar a matemática, né? Então você vê, tem crianças que não conseguem aprender o mecanismo é muito abstrato a multiplicação, a divisão, problemas simples mesmo, né? Então, esse problema de específico, a criança tem que ter visão normal, audição normal, inteligente, né? Quadros clínicos, assim, não ter umas doenças graves pediátricas, assim, entendeu? Porque, às vezes, uma criança, né, que tem dificuldade de visão vai trocar letra, tem dificuldades. E outro ponto, que não... eu falei muito na educação infantil, que tem que identificar, no primeiro ano, no segundo ano. Mas eu vejo que essas crianças, às vezes, vão evoluindo com a ajuda da escola e tal. Como é que ela é no ensino médio? Então, no ensino médio, essas crianças elas evitam ler, não gostam de ler. Quando ler os textos, não conseguem compreender. Isso na faculdade, eu vejo, né, na faculdade de medicina, às vezes eu corrijo as provas e ainda vejo dificuldades de concordância verbal, né, de gramática. Hoje, não tem tantos casos com dificuldades de aprendizagem na Universidade Federal, pelo menos, porque o vestibular, o vestibular, principalmente da Federal, tem muita interpretação de textos, muita redação, muita escrita, né? Inclusive, isso favorece muito as mulheres. Nós temos muito mais mulheres médicas. Claro, elas estão procurando mais a medicina também, mas o vestibular ele favorece mais para quem tem mais facilidades de leitura e escrita. Não vou brincar mais com isso, né? Porque senão daqui a pouco vamos ter que achar que vamos ter que ter cotas para homens. Desculpe, mas tem que fazer umas brincadeiras às vezes, né? Bem, não sou contra as mulheres, hein? São ótimas médicas e eu acho que funciona melhor do que quando era para o domínio do sexo masculino. Vamos mudar de assunto. Então, o transtorno específico, você vai avaliar, eu estou vendo agora com um ponto de vista médico ou pedagógico, ou a pedagoga, a psicopedagoga, você tem que avaliar todo o quadro, como essa criança está na escola, como está na família, como a família vê isso, tem organização, tem ritmo. Mas se na família os pais têm problema de aprendizagem, tem TDAH, tem problemas comportamentais, se imagine a bagunça que vira nessa família para estudar, né? Hoje nós trabalhamos muito, vai chegar à noite e fazer a lição com as crianças. Eu me lembro, meus filhos, às 20h, eu e minha mulher íamos ensinar as crianças, cansados, a criança cansada, né? Então, até eu dizia assim, eu sou médico, eu tenho que ficar tranquilo, calmo, né? Então, chegou um momento que eu tive que terceirizar, porque não é fácil você, à noite, fazer as lições de casa com as crianças. E você imagine, né, às vezes, esse ensino médio que tem a aula integral todos os dias, como é que o adolescente vai conseguir estudar à noite, gente? Eu às vezes, fico pensando, quando eu vejo a menina ansiosa, oh, doutor, eu não consigo acompanhar, eu tenho aula o dia todo, chego em casa cansada. Então, tem que reestruturar esses aspectos, né? Mesmo assim, às vezes, o ensino integral, tem crianças que não nasceram para ir no ensino integral, gente. Então, a criança tem dislexia, tem dificuldade de aprendizagem, né? Ela sai às 4h da escola e vai fazer uma reabilitação com uma terapeuta ocupacional, com uma fono, com a psicóloga ou psicopedagoga. Eu não acho justo, gente.
Então, às vezes, tem que analisar o todo, né? Você veja como é que funciona, né, essa criança nesse ambiente escolar, na família, como está evoluindo. Então, não é fácil tratar problemas de aprendizagem. Às vezes chegam os pais, doutor, eu quero um remédio para o meu filho. Eu falei, que bom se tivesse um remédio milagroso, né? Uma vez, um Dislexol para dislexia resolvia. Não. E você vê como é amplo, né? Como envolve todas as áreas, né? Então, aqui voltando, como eu já repeti lá, exame complementar não é o eletroencefalograma ou os exames de imagem, é uma avaliação, que nível que está essa criança pedagógico, como vamos fazer ela entender a linguagem e a escrita, que métodos que vamos usar para a matemática, um método mais material dourado, concreto, né? Um método mais prático, que a criança entenda a matemática. Mas, olha, essa criança ela está tendo dificuldade, mas o mais preocupante é a ansiedade. Ontem ainda eu vi uma criança que a criança está muito ansiosa. Primeiro, ela já falou que ela odeia escola, odeia ir para a escola, né? Ela cansa, ela diz que ela fica o dia todo na escola, ela não consegue entender o português e tem que entender o inglês. E depois disso ainda ela vai fazer aula particular. E a menina está ansiosa, ela tem uma ansiedade, ela estava com depressão, autoestima baixa, ninguém gosta dela, se isola, só fica do lado da professora. Gente, ela vai para o 3º ano e vai para o 3º ano. Você veja, porque é uma criança com tanta ansiedade, com sintomas depressivos, essa criança ela vai ter que ir para o 3º ano e temos que adaptá-la no 3º ano. Por exemplo, só para vocês analisarem aquela situação que eu falei do prézinho para o 1º ano. Essa criança ela tem um nível de final de 1º ano e vai para o 3º ano, bilíngue. Não temos outra forma, porque segurar uma criança, nós iríamos piorar tanto o quadro emocional. Você vê essa criança, 7 vai fazer, nem fez 8, ela está trabalhando psicológico, está com umas gotas de fluoxetina. Não quer dizer, eu estou falando fluoxetina, mas a fluoxetina vai amenizar. Então, vocês viram, a criança tem uma dificuldade específica de aprendizagem, né? Ela teve problemas na gravidez, né? Mas o mais importante hoje é o problema emocional secundário. Então, nós temos que equilibrar, a escola vai ter que se adaptar, fazer uma inclusão, vai ter que ajudar essa criança, nós temos que ajudá-la a ir para frente, né? Então, você veja como que é uma situação. Então, eu não pedi aos pais, precisa fazer um exame de sangue, um exame cerebral, um exame genético. Eu falei, não, gente, nós temos que ver a parte emocional e ver como incluí-la na escola no 3º ano e fazer todo esse apoio, né? Só me preocupa, ela está fazendo isso 5, 6 horas da tarde. Ela tinha que estar em casa brincando com os irmãos e tal. Então, vocês vejam como cada caso é um caso e não é fácil. Então, a criança, às vezes, dependendo, terapias comportamentais, né, apoio pedagógico, né, tutor, né, principalmente nos casos que tem deficiência intelectual ou tem um comprometimento, um espectro autista, né? Eu vejo assim, o TEA, né, existe o transtorno do espectro autista leve, que é uma criança que está na escola regular. Existe o espectro autista de alta funcionalidade leve, que se isola, não quer saber de nada. Mas existe a variante que ainda eu digo, o Asperger, existe um espectro autista diferente, que nós, antigos, ainda chamamos de Asperger. Ou pode dizer assim, é um TEA de alta funcionalidade, mas a criança quer se comunicar com os outros, ela quer aprender. Ela é autista, mas ela quer entrar, ela procura outras.
Então, você vê, tem 2 tipos de TEA, né? Então, tem um que se isola totalmente e tem outro que procura. Então, muitas vezes precisa de um tutor, tem que saber como esse tutor agir. Não é um tutor só para cuidar, lá para levar no banheiro, por exemplo, né? Então, só cuidado, gente. Nada de exagerar nas terapias, entende? Às vezes, principalmente quando tem problemas emocionais, a criança, 10 horas de tratamento, gente, temos que respeitar o limite das nossas crianças, tá? E aí entra, né, você veja, eu falei das terapias, mas olha, a escola, o profissional que atende essa criança tem que ir na escola. A escola tem que estar aberta, tem que orientar os pais, chamar, às vezes eu pergunto os pais, quando que conversaram com a psicóloga? Olha, a psicóloga ela disse que ela não conversa com os pais. Gente, não, tem que conversar com os pais, com a escola. E eu coloquei ali até os medicamentos, né? Aonde que o médico pode agir com os medicamentos. Eu falei do caso de ontem, que a criança estava num quadro depressivo com 8 anos, né, com rejeição à escola, que tive que usar medicamentos. Não teve outra forma, né? Porque já estava uns 8 meses com só psicológico, o tratamento psicológico estava ajudando, mas ainda ela não... Porque a escola, o conteúdo ficava mais difícil, e é o fator estressor naquele momento. E a família cobrando, né? Família, eu digo, tia, avó, né? Muita gente envolvida, né? Então, o médico ele tem que fazer esse diagnóstico. Você viu ontem a criança, ela tem dificuldade na leitura, na escrita, ela tem desatenção, mas tinha um quadro de estresse, de ansiedade e depressão, que foi o mais importante. Isso foi o que eu fiz como médico, né? Avaliei a gravidade, falei que ela precisa da avaliação psicopedagógica, que ela precisa depois conversarmos com a escola, ver o que a escola pode fazer para ajudar, que é um fator importante na vida dessa criança. Medicação, você pode usar para déficit de atenção, hiperatividade. Eu sempre digo, há medo de medicamento. Falei, usa 1 semana, 2 semanas. São medicamentos que funcionam por 4 horas, 6 horas, 12 horas. Se ajudou, continuamos. Senão, né, porque muda a vida da criança, muitas vezes, muda, gente. Não estou vendendo a medicação, mas, infelizmente, né, nem todos melhoram, né? Às vezes eu fico, puxa vida, fico assim, entristecido até. Essa criança poderia melhorar muito se ela se concentrasse mais. Mas tem que cuidar, o TDAH, a hiperatividade, às vezes é um problema mais de ansiedade, é um problema emocional, né? Então, tem que ver. Às vezes, você vê, tem criança que é cíclica, como um bipolar, né? Se você usar uma Ritalina, um Concerta para uma criança que tem né, um fundo bipolar, você vai exacerbar o quadro. Então, tem que saber, né? Por exemplo, essa criança ontem, eu dei para ela fluoxetina. Talvez tenha que usar uma medicação para a concentração. Mas, enquanto não melhorar o emocional dessa criança, uma estimulante para déficit de atenção só vai piorar a situação. Disruptivos, a criança que é opositora, desafia, ou tem agressividade, vários graus de agressividades, você tem que tratar isso. Aqui o medicamento pode ajudar. Você viu a palavra? Pode ajudar. Não quer dizer que, né, em todos os casos. Eu falei do bipolar, falei do autismo, né? O autista, ele, às vezes, não é o mais importante. Eu digo, o seu filho melhorou muito do autismo. Ele está procurando as crianças, ele quer contato com as crianças. Lembra do autista que ele se isolava? Hoje ele melhorou. O problema são as comorbidades. O autismo tem transtorno específico. O autismo tem uma dificuldade na escrita. Temos que trabalhar. Olha, às vezes é uma avaliação oral, ele é muito inteligente. Então, o autismo, gente, entra em depressão. Às vezes, então, o seu filho está saindo do autismo. Como? Está saindo? Sim. Hoje ele está bem social, se relaciona bem. Mas olha a escrita dele. Alguns são craques em matemáticas. São espetaculares. Eles fazem cálculos, entendem os problemas matemáticos, mas na hora de escrever não conseguem. Então, vocês vejam, e daí começa a ter problemas, eu falei, ansiosos, problemas comportamentais. Então, você vai tratar as comorbidades.
né? Não é o autismo, é o autismo o problema principal, não. São as comorbidades, tiques, problemas de personalidade, né? Problemas e outros transtornos específicos. Por exemplo, personalidade. Uma criança, sempre quer levar vantagem, ela nunca é culpada, sempre é o outro, né? É aqueles quadros assim, né, que até eu digo assim, é um transtorno borderline, né? A pessoa se acha o melhor, nunca está errada. Isso entre nós, assim, adultos, você deve conhecer aqueles adultos que eles sempre são galanteadores, né? São os melhores, enganam, né? Então, as crianças, às vezes, têm essa personalidade. Ela começa a achar, ela não respeita o outro. E tem que ver, isso são quadros, às vezes, que atrapalham o rendimento da criança, né? Então, os medicamentos você pode usar nas comorbidades, TDAH, bipolar. A criança tem que dormir, gente. Às vezes tem que usar uma melatonina, um relaxante para dormir. A criança que não dorme, no outro dia, na escola, não se concentra, né? Então, nós vimos que o diagnóstico é clínico. Você viu que exames complementares quase você não usa. Tem que cuidar das comorbidades, né? Tem que pensar no tratamento. O que o médico, né? O médico, ele ajuda, né? Todos nós ajudamos. As crianças só melhoram, gente. Nós não curamos, muitas vezes, mas ajudamos, né? Então, nós não queremos uma escola assim, como eu já mostrei. Não queremos que se fale assim, o meu pai é um grosso, nojento, a minha mãe é uma bruxa babaca. Então, vocês vejam como eu reforcei que a escola, a família e o aluno são importantes e a família estejam todos equilibrados. O TDAH, né, já estamos assim, um tempo já passando, mas o TDAH existe, gente, existe. Junto com todo esse quadro, né, de dificuldade de escrita, de leitura, às vezes o TOD, opositor desafiante, ainda junto tem o TDAH, né? Existem aqueles que só são desligados, desatentos, a menina. Na menina, o déficit de atenção, às vezes, é mais difícil, porque a menina, de identificar, porque a menina é como o autismo, né? A menina, ela camufla muito. Então, a menina é lutadora, é esforçada, ela luta lá, tira seus 7, 8, ela está indo bem, tira seus 6, né? Porque o menino, ele vem, a desatenção já vem muitas vezes com a hiperatividade, ele não para, né? E olha, ele não, além de não prestar atenção, ele é impulsivo, ele é inquieto, então o diagnóstico é mais fácil de ver. E ele tem mais comorbidades relacionadas à agressividade, né? Eu sempre gosto de mostrar isso aqui, ó. O TDAH é algo que fica para a vida toda, em 70% dos casos. Então, por exemplo, no escolar, você já pode diagnosticar o TDAH no escolar. Aqui, ó. É uma criança que não para desenhar, para pintar, né? O grafismo imaturo. Chegou no escolar, né, já tem uma dificuldade de comportamento, como eu falei, leitura, autoestima baixa. No adolescente, tem alto risco de fumo, de álcool, más companhias, acidentes, né? O adulto, né, tem problemas no trabalho, não fica no trabalho, no casamento, autoestima baixa. E também existem muitos acidentes de carro, né? Eles são impulsivos, aquele que corre, né, na estrada, fica passando dos outros, não respeita o sinal, né, problemas psiquiátricos. Então, você vê que o TDAH tem que ser tratado, gente. O TDAH, ele vai, se usar esses medicamentos estimulantes, ele vai procurar mais droga, álcool, não. O não tratado que é o problema em relação a essas drogas ilícitas. Um pouquinho mais para frente, você vai ver aqui. Vejam aqui, TDAH. Ele não, só 30% é TDAH puro. Olha, ele pode ter problema de conduta, TOD, pode ter tics, né, oposição, problema de aprendizagem. Então, o transtorno dessa atenção e hiperatividade, né, como já falei, tratamento, né, tem que ser multidisciplinar,
a família tem que se orientar, se organizar, e, como eu falei lá atrás, o diagnóstico é clínico, né? Temos que identificar as principais dificuldades, comorbidades, né? Saber sozinho não é um problema só médico, não é um problema só de medicação, gente, é um problema em que envolve todas essas áreas, como mostra esse desenho. Olha, eu tentei mostrar como um neurologista, né, infantil, neurologista pediátrico, encara o problema. Nós estamos aqui para ajudar, que eu sempre digo, nós temos que lapidar essa criança, desde a educação infantil, ensino fundamental, né? Você viu como eu falo muito do emocional, para que esse adulto, apesar de todas essas dificuldades, seja um adulto útil, que trabalhe, que seja uma pessoa dentro da nossa comunidade. Todos nós temos algumas dificuldades. Sempre eu digo, de perto ninguém é normal. Mas todos nós temos qualidades e que temos que identificar de cada indivíduo. Cada um vai para uma área, vai para outra área, valorizando o seu potencial em que você é melhor. Muito obrigado. Né? Tem o meu e-mail ali, antoniuk@uol.com.br. Pode enviar o e-mail. Claro, tomara que não venha 200 e-mails no mesmo dia, mas sempre que possível eu tento orientar. Muito obrigado pela atenção.